Olá pessoal, tudo bem? Uma dica para os candidatos que vão fazer o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Dando uma olhada no edital de vocês, eu vi que vai cair especificamente responsabilidade civil, criminal e administrativa dos servidores públicos. Pois bem, dei uma olhadinha nas questões da Fundatec e cai bastante essa matéria para vocês, tá? Tem diversas questões, inclusive eu vou fazer um comentário de uma das questões dessa. Mas primeiro, eu vou trazer um pouco da matéria de fato sobre a responsabilidade civil, criminal e administrativa dos servidores públicos. Então, as responsabilidades civil, criminal e administrativa dos servidores públicos, elas são autônomas e independentes entre si. O que isso quer dizer? Que o servidor pode ser responsabilizado nas 3 esferas. Pode ser responsabilizado administrativamente, pode ser responsabilizado na esfera civil e na esfera penal, sem que isso acarrete no duplo apenamento do servidor, porque são esferas independentes. Então, por exemplo, na esfera administrativa, um servidor público pode ser demitido, por exemplo. Na esfera civil, o servidor público pode ter que pagar alguma indenização para a administração, em vistas a alguma ação de ressarcimento ao erário, por exemplo. E na esfera penal, o servidor pode até sofrer uma pena de detenção, a depender da infração cometida. Por exemplo, se ele cometeu um ato de corrupção passiva, pode ser até detido. Então, essas esferas são autônomas e independentes. Só que tem 2 casos em que a absolvição na esfera penal necessariamente vai refletir nas esferas civil e na esfera administrativa. Quando? E daí tem um macete. Quem que está aqui? A Olivia Palito. A Olivia Palito é o quê? Ela é fina. Nesses 2 casos da fina, a absolvição na esfera penal vai refletir nas esferas civil e administrativa, fazendo com que o servidor necessariamente também seja absolvido nas esferas civil e administrativa. Mas o que quer dizer fina? Fina quer dizer fato inexistente ou negativa de autoria. Então, quando na esfera penal se verificar que o fato nunca ocorreu ou que não foi aquele servidor que realizou aquele fato, que realizou aquele ato, necessariamente ele vai ser absolvido nas esferas civil e administrativa, quando é por fato inexistente ou negativa de autoria. Por que isso? Porque na esfera penal é onde tem maior dilação probatória, onde se produzem mais provas. Então, nesse caso, se verifica que nunca aconteceu aquilo que estão dizendo que o servidor fez, ou que não foi ele que realizou aquilo, necessariamente ele vai ter que ser absolvido nas 2 outras esferas. Olha só por que isso é interessante. Mas, professora, e se na esfera penal ele for absolvido por insuficiência de provas, por exemplo? Insuficiência de prova diz que o fato nunca existiu, que não foi o cara que realizou aquele ato? Não, só diz que não tem prova suficiente. Então, ele pode, nesse caso, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, na absolvição penal por insuficiência de provas, continuar demitido na esfera administrativa e continuar tendo que ressarcir algum dinheiro ao erário, por exemplo. Tá? Então, é assim que cai nas questões da Fundatec. Agora vamos ver uma questãozinha para deixar bem na cabeça de vocês, tá, pessoal? Analise as alternativas a seguir referente às responsabilidades do servidor público e assinale a alternativa correta. O servidor responde administrativamente pelos atos praticados em razão do exercício irregular de suas atribuições? Não falei que responde? Responde administrativamente. Está correta. Mas vamos ver a segunda. O servidor responde administrativamente pelos atos praticados em razão do exercício regular de suas funções? Pelo exercício regular de suas funções, ele não responde por coisa nenhuma, porque ele está efetivamente realizando o seu dever como servidor público. Então, ele não responde.
C. O servidor responde civil e penalmente pelos atos praticados em razão do exercício irregular de suas atribuições? Não responde? Falei para vocês, responde civil, administrativo e penalmente pelo exercício irregular de suas atribuições. Tá certa a C? Tá certa, inclusive tá mais certa do que a A. Agora, a D. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelos atos praticados em razão do exercício regular das suas atribuições. Se ele está novamente realizando as suas atribuições de maneira regular, ele não vai responder por nada, né? Porque ele está realizando o seu dever funcional. Então está errada a D. E a E? O servidor responde civil, penal e administrativamente pelos atos praticados em razão do exercício irregular de suas atribuições? Essa aqui é a resposta mais correta. Ele vai responder tanto civil, quanto penal, quanto administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, porque as três esferas são autônomas, independentes e não acarretam em duplo apenamento. Só vai ter um reflexo da absolvição na esfera penal, nas esferas civil e administrativas, em caso de fato inexistente ou negativa de autoria. Tá legal? Então, pessoal, espero que essa dica vá ajudar vocês. Um abraço, boa prova para todo mundo.